Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa Igreja para a convocação deste culto, leitura do Salmo 11. O Senhor é forte refúgio. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Quero convidar a Santa Amada Igreja do Senhor que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 11. Meu refúgio está em Deus, como podes me dizer, qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando há destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu, seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens reis. E ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será a caça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Convido os irmãos para buscarmos a Deus numa oração de invocação. Oremos. Pai eterno e santo, glorificamos teu santo e maravilhoso nome, Deus. Seja exaltado
seja louvado, cultuado, adorado, Senhor, respeitado, reverenciado, homenageado, porque somente o Senhor é Deus entre as nações, o Senhor é o Deus do universo, o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Deus vivo. Nós te louvamos, Deus, e pretendemos, com a sua autorização, se for a tua graça, cultuá-lo nesta manhã, ó Deus, e porque o Senhor é o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Nós reconhecemos, Deus, que somos falhos e pecadores, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e queremos, Deus, pedir ao Senhor que nos auxilie, Deus, a prestarmos este culto ao Senhor, um culto que agrade ao Senhor, a Deus, um culto que venha a servir para adorá-lo, Deus, para engrandecê-lo, e também, Senhor, pela tua graça, pelo teu favor, obtermos, Senhor, enquanto igreja a tua instrução, ó Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento. Pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e lhe pedimos, Deus, que o Senhor envie teu Santo Espírito, que nos instrua, nos ilumine, nos conduza, Deus, em todos os atos deste culto. Aqueles que ainda estão vindo, que o Senhor nos traga em segurança, livra-nos do mal. E abençoe, Deus, a vida de cada um de nós, porque nós precisamos das tuas bênçãos. Receba a nossa adoração e o nosso culto nesta manhã, no nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a ti. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura da lei, livro do Êxodo, capítulo 20. Lei de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou o Senhor todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo, ao teu próximo. Irmãos,
Hoje nós vamos fazer uma pequena abordagem histórica a respeito dos 10 mandamentos, porque nós estaremos entrando hoje no dia do Senhor 1. E em breve, no catecismo, se Deus nos permitir, vamos abordar também os 10 mandamentos como doutrina bíblica. Tá? Há um erro histórico, irmãos, em que acabou resultando nas pessoas desprezarem a parte da igreja, despreza os 10 mandamentos como se fosse uma lei que caducou, coisa assim, que não serve mais, Isso é um grande erro, porque a Bíblia toda é nossa regra de fé e prática, e os 10 mandamentos, como nós sabemos, é um código moral perfeito, Nenhum desses mandamentos perdeu a sua validade, tá? Agora, para que nós possamos entender bem o porquê que parte da igreja despreza os 10 mandamentos, é que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, tá? Então o que acontece? Quando houve, nós sabemos que Cristo tem uma igreja. A igreja, ela foi se desviando ao longo do tempo das Escrituras. E no século XVI, Deus levantou então os reformadores para corrigir a igreja. O objetivo, irmãos, não era organizar uma nova igreja, não era dividir a igreja. Era corrigir a igreja, era que a igreja aceitasse a correção, se corrigisse, Mas isso não aconteceu, e essa reforma, ela apenas corrigiu a igreja. Então, ficou um grupo com a igreja reformada, corrigida, e um grupo em que a igreja ainda estava com desvios, com erros doutrinários, tá? Esse processo da reforma, aconteceram 4 reformas, A luterana, a reforma de Genebra, que nós chamamos da segunda reforma, a reforma anglicana, e uma 4ª reforma, essa que eu quero me referir, que foi a reforma anabatista. Os anabatistas, eles se revoltaram contra os reformadores, dizendo que os reformadores eles não corrigiram toda a igreja e que, segundo eles, havia faltado algo. E o que havia faltado na concepção deles? Eles achavam que os cristãos não deveriam serem fiéis às leis civis, o que não é verdade, porque a Bíblia nos ensina a cumprirmos as leis civis. E eles também discordaram do batismo de crianças. Por que eles discordaram do batismo de crianças? Porque tanto a Igreja Católica Romana como a Igreja Anglicana, que havia feito também uma reforma, obrigavam para que a criança tivesse direitos civis, era obrigado a batizar na igreja. Isso foi corrigido pelos apóstolos, pelos reformadores, perdão. Isso foi corrigido. Não havia mais essa obrigatoriedade para ter os direitos civis. Mas o batismo continuou de forma doutrinária. E eles então, em função dessa questão política, que tanto a igreja anglicana como a igreja católica romana não reconheciam, não davam, as nações que tinham a religião oficial, ou anglicanismo ou catolicismo romano, não davam direitos civis às crianças. Então os pais eram obrigados a batizarem seus filhos para que eles tivessem direitos civis. Então, dentro dessa questão política, eles se revoltaram achando que os reformadores deveriam romper com o batismo de crianças também. Só que os reformadores não romperam, porque há uma aliança, E esse batismo, em nenhum momento, nem no Antigo nem no Novo Testamento, existe proibições a isso, ou exclusão das crianças, filhos de cristãos. Então, eles se rebelaram e guardaram essa tradição. Só que com o tempo foram surgindo novas denominações. E essas denominações que foram surgindo, essas denominações que foram surgindo, elas foram importando essa questão doutrinária de não batizar crianças. Só que ao longo do tempo, quando acontece uma distorção assim, é necessário então outras distorções para ir mantendo uma tradição. Então começaram a romper com as alianças do Antigo Testamento, depois romperam com a lei, os 10 mandamentos, dizendo que a lei não podia mais. E finalmente alguns romperam com o Antigo Testamento inteiro, como se o Antigo Testamento
não tivesse mais autoridade doutrinária. Seria algo só histórico, né? Então, isso obviamente foi um erro, tá? Que aconteceu. Então, dentro desse cenário, nós vemos que parte da igreja, então, ela abandonou a observância dos 10 mandamentos. Só que os 10 mandamentos, eles são novamente ensinados no Novo Testamento. Os 10 mandamentos são ensinados no Novo Testamento, e Cristo se aprofundou em cada um desses mandamentos, tá? Então, quando nós olhamos a realidade hoje, em que há um combate muito severo aos 10 mandamentos, e nós olhamos as Escrituras, nós vemos que sem a lei, sem os 10 mandamentos da lei de Deus, não haveria pecado. Ou seja, o pecado é a transgressão da lei. Se nós dissermos que esta lei ela não está mais em vigor, nós podemos cometer qualquer um desses pecados, o que obviamente seria algo absurdo, né? Então, os 10 mandamentos, além de serem um código moral, eles estão em vigor, porque eles são perpétuos, eternos, tá? Então veja, o primeiro mandamento, ele vai restaurar, ou vai manter a verdadeira religião, a verdadeira adoração a Deus, né? A verdadeira religião, na verdade, tá? Porque não terás outros deuses diante de mim, ou seja, Deus é a autoridade máxima e absoluta. Então, quando fala não terás outros deuses diante de mim, não é só a questão de adoração e prestar culto, é a questão de ser instruído ou de seguir como se fosse oráculos, informações, escritos, mensagens que não procedem de Deus. Então, quando fala não terás outros deuses diante de mim, no primeiro mandamento, não é só não adorar falsos deuses, mas é também não seguir instruções que não são originárias do próprio Deus. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não lhes prestará culto. O segundo mandamento, ele age no sentido de corrigir ou de não permitir a distorção na adoração. Porque Deus, ele é incomparável e não há nada que se compare a Deus. Quando as pessoas fazem imagens da divindade e começam a adorar essas imagens, há uma distorção na adoração. Porque nós adoramos algo criado pela imaginação humana, começamos a adorar algo formado pelas mãos dos homens. Se você faz um desenho de Cristo, por exemplo, para ensinar para uma criança, você não pode usar imagens nem para instrução, porque o livro do Abacuque fala que essas imagens são mestres, né, ou professores de mentira. Então você está mostrando para a criança algo que não é verdadeiro. Seria um Deus invisível, um Deus que deve ser adorado e louvado pelos seus atributos, e não formar na imagem, no imaginário de uma criança, um Deus criado pela própria imaginação humana, seja num desenho, seja numa estátua, seja da forma que for, tá? O terceiro mandamento, ele protege o nome santo de Deus. E note que o terceiro mandamento, ele vem dizer que Deus não terá por inocente pessoas que usam, né, banalmente o nome de Deus, tá? Principalmente quando é usado em meio a piadas ou de forma totalmente irreverente, não se referindo a Deus, tá? Então o terceiro mandamento, ele traz uma questão de reverência e respeito com relação a Deus, e um zelo pelo cuidado de Deus. O quarto mandamento, ele vem falar da lembrança e reconhecimento de quem Deus é, das suas duas grandes obras, criação e salvação. Sem o quarto mandamento, nós perderíamos a igreja, ela se perderia ao longo do tempo, né? Como nós estamos vendo o reflexo nessas igrejas que abandonaram os 10 mandamentos, como elas têm se perdido, né, dentro da sua própria imaginação, tá? Esses 4 primeiros mandamentos, eles são a relação do homem com Deus. Depois do 5º ao 10º mandamento, são leis pertinentes às relações interpessoais, né? O 5º mandamento, ele vem falar sobre respeito à autoridade. No primeiro nível,
a primeira autoridade que é estabelecida sobre nós, que é o nosso pai e nossa mãe. Essa é a autoridade para o resto da vida, tá? E a partir disso, a partir dessa primeira autoridade, esse primeiro nível de autoridade que é instituído sobre nós, né? Instituído por Deus, não existe nenhuma autoridade que não seja instituída por Deus, tá? Então ninguém nasceu de pai ou mãe errado. Todos, foi Deus que manteve aquilo. Deus que determinou, que constituiu aquela autoridade. Então o primeiro nível de autoridade é o nosso pai e nossa mãe. É o primeiro nível, o primeiro contato de autoridade que nós temos, né? É a submissão, sujeição às ordens do pai e da mãe, suas correções, seus ensinos, né? Depois disso, os avós, pessoas mais velhas, aí vem para autoridades eclesiásticas, autoridades civis, até chegar no próprio Deus, tá? Então o quinto mandamento, ele vai falar sobre respeito às autoridades que são instituídas sobre nós. O sexto mandamento vem falar sobre o respeito à vida, né? O dever que nós temos de manter a vida, não só a nossa própria vida, como a vida das pessoas. Nós não podemos tirar a vida de uma pessoa, né? Nem mesmo a nossa própria vida, tá bom? Esse é o sexto mandamento. O sétimo mandamento vem falar da preservação do matrimônio. O matrimônio, ele representa o estado entre Cristo e a igreja, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Então, o matrimônio, ele é santo, sagrado, é a primeira instituição que Deus autorizou, né? A primeira instituição é o casamento e a família. Então, o sétimo mandamento vai falar da preservação do matrimônio. O oitavo mandamento vem falar e vem defender o direito à propriedade, o que pertence a uma outra pessoa, né? Não só o que pertence a ela de forma material, né? Propriedades ou bens ou algo que essa pessoa tem, tá? Mas também direitos, nós não podemos roubar o direito das pessoas, tá? Então nós devemos respeitar o direito que as pessoas têm sobre os seus direitos e sobre a sua propriedade, tá? Aquilo que é propriedade dessa pessoa. O nono mandamento vem falar sobre a preservação à reputação das pessoas. Então nós não podemos levantar uma falsa calúnia, nós não podemos sujar o nome das pessoas, né? Mesmo quando há um fato que é verdadeiro, nós devemos tomar cuidado e ter responsabilidade e não ficar linchando verbalmente uma pessoa ou destruindo a reputação dessa pessoa, né? Diante de outras pessoas. Não podemos fazer isso na igreja, não podemos fazer isso na família, né? E não podemos fazer isso na sociedade, de forma geral, tá? E o décimo mandamento, ele vem falar do respeito ao que é do outro. Então, quando nós cobiçamos, né, a cobiça do que é dos outros, nós estamos desrespeitando pessoas, tá? Então, nós devemos respeitar e não intervir, né, desejando o que o outro tem para si, tá? Porque a cobiça, por isso que ele é o último mandamento da lei. A cobiça é que vai gerar a quebra de todos os mandamentos. A cobiça que gera, nós somos tentados pela nossa própria cobiça, como diz Tiago, né? E essa tentação é em todos os âmbitos. Adorar falsos deuses, adorar o instruído através de imagens, usar o nome de Deus banalmente, faltar com respeito à vida das pessoas, né? Ao matrimônio, ao adultério, ao furto, tudo isso vem gerado aí através da cobiça, tá? O fato também de levantar o nono mandamento, né? Falso testemunho contra as pessoas, tudo isso é cobiça, tá? Então a pessoa foi tentada a fazer aquilo, a falar aquilo de outras pessoas. Então os 10 mandamentos, como nós vimos neste pequeno apanhado aqui, irmãos, ele, até pela lógica, né? Ele não pode ter caducado, não pode ter passado. Porque se nós abrirmos mão de tudo isso daqui, nós simplesmente vamos negar toda a vontade de Deus sobre todas as áreas, tanto no relacionamento do homem para com Deus, como no relacionamento das pessoas, né? Nos relacionamentos interpessoais, tá? Então, que o Senhor Deus possa completar em nosso coração, né? Tudo isso que for dito. Os 10 mandamentos, essa lei, ela não justifica, é verdade, ela não tem poder para justificar alguém
porque infelizmente nós não conseguimos cumprir todos esses mandamentos à regra, né? Quem justifica é somente Cristo, tá? Mas a lei aponta que existe o pecado, e o pecado é a transgressão da lei. Então, pecado não é aquilo que as pessoas imaginam que é ou exigem do outro, não faça isso porque é pecado. Pecado é o que Deus diz que é pecado, e o que a Bíblia diz que é pecado, tá bom? Então que o Senhor Deus possa nos abençoar e que possamos, com devoção, sabendo das nossas fragilidades, sabemos que nós vamos quebrar esses mandamentos um momento ou outro, mas que isso seja minimizado em nós, que nós possamos lutar para não quebrar, né? Para tentar manter uma vida santa, sem quebrar esses mandamentos, tá? E se escorregarmos em algum deles, nos arrependermos e pedir perdão a Deus, e se for necessário, pedir perdão ao nosso próximo também. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para uma oração de confissão. Nesse momento, a igreja orará silenciosamente. Eu farei uma oração de confissão em voz audível. Se houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno. E se o Espírito Santo nos revelou que quebramos alguns dos mandamentos, mesmo que a gente não tinha consciência que estava quebrando o mandamento, né? Se sentir o desejo voluntário, o momento é oportuno também para uma oração de confissão. Oremos uma oração de confissão. Glorioso e santo Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda graça, Deus excelso, sublime, Deus maravilhoso, Deus que é o único que tem poder para perdoar pecados, e isso para que os homens o temam. Por isso, Deus, nos submetemos a Ti com todo o respeito e reverência, e lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas, Deus, porque pecamos, Senhor, pecamos contra Ti, pecamos contra o nosso próximo, pecamos contra nós mesmos, pecamos em pensamentos, em palavras, em atitudes, em negligências, em omissões. Nós, de fato, Deus, nos arrependemos e nos detestamos por sermos pecadores. E lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas. Pedimos, Deus, que o Senhor venha nos purificar, nos limpar, ó Deus, possamos ter um coração puro diante do Senhor, diante dos homens, e que possamos ser limpos de mãos, que possamos ter um espírito inabalável, Deus, um espírito que saiba, Deus, conduzir a nossa vida a ponto de sermos fiéis ao Senhor e observarmos, Deus, a Tua santa lei, para evitarmos de quebrar os mandamentos. Nós pedimos sinceras desculpas ao Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos afirma que quando nós nos arrependemos, confessamos e deixamos, o Senhor lança no mais profundo abismo esse pecado e nunca mais nos lançará em rosto, nunca mais haverá memória deles. Então nós Te agradecemos porque o Senhor é grande e nobre e Te agradecemos essa misericórdia. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 319. Aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, esse momento também será oportuno. Jesus, Senhor, me chego a Ti, Tua ira santa mereci, orar alívio mesmo a Ti, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou.
e restabelecidos a comunhão com o nosso Deus, sigamos cultuando ao nosso santo e amado Deus. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a observação do Dia do Senhor 1. Nós estaremos iniciando essa jornada, se Deus nos permitir, até setembro do ano que vem. Estaremos observando as doutrinas, todas as doutrinas da Santa Fé Cristã. Eu apenas farei a leitura, pergunta 1, pergunta 2, do Catecismo, Dia do Senhor 1, porque o sermão será catequético, o sermão vai abordar, de fato, o Dia do Senhor 1. Pergunta 1. Qual é seu único consolo na vida e na morte? Resposta. Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para de agora em diante viver para ele. Pergunta 2. O que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? Resposta. Primeiro, como são grandes meus pecados e miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. Terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. Nós iremos comentar, no sermão, como eu disse, o sermão será catequético. Eu particularmente, o Dia do Senhor 1 é o que eu mais gosto do catecismo, porque ele traz um grande consolo, o consolo que eu tenho tanto na vida como na morte é justamente a consciência, a convicção que não pertence a mim mesmo, mas pertence a Cristo. Então, seja o que for que aconteça, Cristo está no controle. Quem está no controle absoluto, é aquele que se deu por mim, por tanto amor, por tanto amor por mim, ele se deu. E assim com relação aos irmãos também. O Dia do Senhor 1 nos traz, que é uma doutrina bíblica, com certeza, nos traz um grande consolo, que nós não precisamos entrar em desespero com as situações da vida, Mas mesmo em momentos de sofrimento, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para a nossa salvação. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 117. Convido a Santa Igreja para a leitura do Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma.
Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vossos seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Quero ler também com os amados irmãos, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, veremos a partir do verso 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito
pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Convido os irmãos para uma breve oração. Amado Deus, gracioso Pai, nós te rendemos graças, Deus, e com todo o respeito e reverência, estamos diante da Tua Santa Palavra, Deus. Ó Pai, de mim mesmo nada tenho, Deus, que possa falar aqui, e nem digno sou, Deus. Mas nesse momento, Senhor, eu rogo a Ti que envie Teu Santo Espírito, Deus, e que tudo que for falado aqui seja dirigido, Deus, e falado apenas pelo Teu Santo Espírito, com a Sua expressa determinação. Eu lhe peço, Deus, que nesse momento eu desapareça, eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale aquilo somente que o Senhor desejar, e que prevaleça essa Tua palavra de fato, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, a consolação de Deus, aquele que faz transbordar nele mesmo toda a consolação em nosso coração, em todos os momentos que passamos nesta vida e precisamos ser consolados. Nosso Deus é o Deus de toda consolação, conforme vimos aqui no verso 3 deste trecho que lemos da carta aos Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. O que quer dizer isso? Quer dizer que não há consolação que não provenha de Deus. Ou seja, tudo que de fato nos conforta, nos consola, se nos conforta e nos consola, é porque vem de Deus. Se somos consolados nas tribulações, é porque Deus, em seu favor e misericórdia, ou usou pessoas para nos trazer uma palavra, ou na leitura da sua própria palavra revelada, ou na pregação fiel da sua palavra, Deus nos consolou, pois toda a consolação, todas as consolações procedem de Deus. Portanto, essas consolações, elas têm um objetivo claro, que é justamente sermos veículos do amor de Deus para outras pessoas. Veja que o verso 6 vai explicar que o nosso sofrimento, ele se assemelha ao sofrimento de Cristo, não em intensidade, nós não sofremos como Cristo sofreu, mas ele se assemelha ao sofrimento de Cristo na sua utilidade e função. Se sofremos, é para consolar os demais. Veja o verso 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto, e preste atenção, salvação. Ou seja, a nossa fé, o autor da fé é Cristo. E Cristo, ele construiu a fé, que ele mesmo operou nos nossos corações, para crermos nele, através do seu sofrimento pessoal. Então, o autor da fé, Cristo, ele criou esta fé salvífica, através do seu próprio sofrimento. E nós, quando sofremos, sendo cristãos, e passamos por tribulações, é justamente para que pessoas sejam salvas, que Cristo se reconcilie com pessoas, ou reconcilie as pessoas a Ele, melhor dizendo, através dos sofrimentos que passamos. Veja, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos numa época, irmãos, em que o falso evangelho ele está ganhando dimensão no mundo, onde as pessoas acreditam, alguns ensinam e outros tentam se aproximar da fé cristã, buscando uma espécie de vida sem sofrimentos, uma espécie de vida onde as pessoas conquistam bens materiais o tempo todo e Deus se torna devedor dessas pessoas, e eles dizem que se o cristão está sofrendo alguma coisa,
ou porque não tem uma fé suficiente, ou porque está aí passando, coloca aí essa autoridade sobre o diabo, né? Que o diabo está fazendo alguma coisa com a pessoa. Então, irmãos, nós devemos entender, né, o que está acontecendo no mundo, o falso evangelho que é pregado no mundo, e entendermos que se somos atribulados, é para conforto, consolo e salvação de outras pessoas. Nós não entenderíamos Cristo e a fé que Ele opera no nosso coração se nós fizéssemos do cristianismo um trampolim para um bem-estar pessoal. Então, a Bíblia nos ensina que existem as tribulações, mas ensina que existe o conforto, o consolo, e nos mostra o porquê acontecem essas tribulações, que é algo nobre, algo útil, algo que não é em vão. Cada lágrima que nós derramamos, ela tem um objetivo bem construído e determinado por Deus, e é um objetivo que será usado de maneira útil e satisfatória por Deus. Então, quando estivermos passando por algum tipo de tribulação, temos motivo para nos gloriar em Deus e glorificar a Deus. Senhor, obrigado, porque alguma coisa boa o Senhor Deus está fazendo. No Jeremias, o profeta Jeremias, no seu livro de Lamentações, ele diz que Deus entristece alguém por algum tempo, mas que tudo que Deus faz é para um fim proveitoso. Então essa tristeza que nos acomete algumas vezes, né, enquanto humanos, né, e cristãos, né, por isso o cristão passa essas tristezas, algo proveitoso Deus estará fazendo através disso. Então, isso é bastante significativo, pois se pertencemos a nós mesmos, todo o nosso sofrimento seria em vão. E se nós pertencêssemos a nós mesmos, nós não conseguiríamos providenciar todos os meios e satisfações que a nossa vida iria exigir. Mas se pertencemos a Cristo, Cristo cuida daquilo que é dele. E nós estamos então nas mãos mais seguras e mais eficazes que pode haver, que mesmo que tem o poder eficaz de subordinar a Ele todas as coisas. Então, mesmo quando passamos algum tipo de tribulação ou sofrimento, esse sofrimento está servindo para nós de forma positiva e estará também de alguma forma que para nós pode parecer misterioso. Muitas vezes nós não vemos frutos, mas de alguma forma o nosso sofrimento estará consolando alguém. Talvez alguém olhe e fale: olha, perseverou essa pessoa, se Deus mantém essa pessoa desta forma, Deus de fato deve ter algum poder mesmo. Alguma coisa Deus vai usar, né, através dos sofrimentos que nos acontecem. Então isso de fato é bastante significativo, pois se pertencemos a nós mesmos, estamos sob nossos próprios cuidados. Mas se pertencemos a Cristo, estamos guardados sob os cuidados das mãos seguras e capazes dele. A diferença é que somos incapazes e inoperantes para garantir segurança e salvação. Mas Cristo é eficaz e cuida dos que são seus. Com esse cenário em mente, irmãos, eu quero analisar com os amados de forma bastante rápida o Dia do Senhor 1, tá? 4 tópicos sobre a história do homem que pertence a Cristo. Quando falamos homem, falamos da espécie humana, né? O homem, a mulher, o jovem, a criança, o idoso, a pessoa que pertence a Cristo, tá? 4 tópicos. Foi criado bom, caiu em miséria, foi resgatado e consolado por Cristo e está em condições de responder com gratidão. O primeiro tópico que eu quero ver com os irmãos está aqui em Gênesis capítulo 1, verso 31. Se você não quiser abrir, não precisa. Mas, se você quiser acompanhar, Gênesis capítulo 1, verso 31. Quando Deus termina a sua criação, ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, tudo o que Deus fez era bom. De forma equivocada, algumas pessoas que seguem o fatalismo
e que acreditam que tudo que existe foi Deus que criou, dizem que Deus criou o mal moral. Isso não é verdade. Isso não corresponde à Bíblia. Porque aqui diz que tudo que Deus criou era bom. Quando Deus terminou a criação primária, aqui nesse momento da história, Deus havia criado tudo. Desde os astros até os animais, a fauna, a flora, o homem e a mulher. Deus havia criado tudo. Então, viu Deus que era bom. Quando alguém diz que Deus criou o mal moral da maldade, essa pessoa está blasfemando. Nossas confissões, os cânones de Dort, no capítulo 1 da doutrina, no artigo 15, ele vem dizer que só pensar isso, só pensar que Deus criou o mal moral, já é blasfemo. E algumas pessoas defendem que Deus teria criado o mal moral. Não, Deus cria o mal das adversidades, né? As dificuldades, os problemas, muitas vezes, né? Problemas naturais, uma tempestade, alguma coisa, mas não o mal moral. O mal moral ele surgiu na criatura. Então, quando o homem ele troca a vontade de Deus pela sua própria vontade, então está havendo uma corrupção na vontade do homem. Então o homem está deixando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazer algo segundo a sua própria vontade, e aí surge o mal. Então o mal ele não é uma criatura, o mal é algo abstrato que necessita de um agente para se consumar. E normalmente o agente do mal tem os anjos, né, os demônios e Satanás, mas normalmente o agente do mal é o homem e a mulher. Então o mal ele surge na criatura e não em Deus. Quando o homem então deixa a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para fazer a sua própria vontade, existe aí uma corrupção nessa vontade. Então o homem deixa aquilo que é perfeito e permite que, muitas vezes até inconscientemente ou sem querer, né, embora o homem seja indesculpável, aí então surge o mal. E quando o homem então coloca em prática aquela vontade, o mal está consumado. Então o homem foi criado bom, Deus em seu grande amor criou o homem bom e o criou para a sua glória. E o capacitou com inteligência e colocou para viver num jardim que era um paraíso, que desfrutando de todas as suas benesses, de todos os benefícios. Então Deus já criou o homem no paraíso. A terra era para ser o paraíso onde o homem viveria, né? E ela vai ser, né? Os justos herdarão a terra, ela vai voltar a ser esse paraíso. No entanto, o homem caiu em miséria. O pecado do homem trouxe maldição ao mundo inteiro. Se você quiser olhar ali novamente Gênesis, capítulo 3, verso 17, nós vamos entender a razão de todo o sofrimento e da misericórdia de Deus em oferecer todo o consolo. Porque veja só, Gênesis capítulo 3, verso 17, e a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então o mundo entrou em maldição quando o homem, Adão, embora Eva tenha sido iludida pela serpente e comeu primeiro do fruto, a ordem específica tinha sido dada a Adão. E quando Adão então deixou a vontade de Deus para fazer a vontade da sua mulher, que deu a árvore para ele comer, então instituiu o mal. E neste momento da queda de Adão, a terra então entrou em maldição. Olha só, irmãos, como o homem ele é incoerente, o homem de forma genérica, né? Vamos dizer assim. Como ele é incoerente, ele fala assim: olha, se Deus existisse, não teria pessoas passando fome, não haveria, sei lá, crianças com câncer, coisas assim, né? Os homens falam. Só que eles não conseguem, não têm a preocupação de examinar a própria revelação de Deus e ver que Deus criou tudo muito bom e o homem para viver feliz com a sua mulher no paraíso. Foi isso que Deus fez. Mas o homem deixou o mal entrar, né? O homem participou da corrupção da vontade, é co-participante do mal, e então a sua vontade se corrompeu,
E ele acabou fazendo a vontade da mulher em vez de fazer a vontade de Deus. E aí então a terra entrou em maldição, e é por isso que as pessoas sofrem, é por isso que as pessoas morrem, é por isso que há tanto absurdo no mundo. É o pecado. O pecado é que trouxe todo tipo de mal e corrupção que existe no mundo. E é por isso que nós mesmos sofremos. Nós mesmos sofremos, porque Adão era o representante federal da humanidade. Respondia por toda a humanidade. E uma vez que caiu, então Deus instituiu a ordem. Satanás e o homem que desobedeceu a Deus instituíram o caos. Para restabelecer a ordem, já que Deus ele não vai quebrar a sua aliança, a sua parte da aliança, no dia que dela comer, certamente morrereis. Deus não vai quebrar a sua aliança. Porque Deus, quando Ele dá a sua palavra, Ele vai cumprir. Deus fez uma aliança, Deus não quebra essa parte da aliança. Mas Deus usa de misericórdia. Então Deus envia um segundo Adão, que é o seu próprio filho. Porque agora, nenhum outro homem poderia estar na condição sem pecado como estava Adão no começo. Quando Deus deu essa lei para Adão, ele não tinha pecado. Adão não tinha pecado. Só que agora, após a queda de Adão, não existia mais nenhum homem. Um bebezinho não poderia fazer isso, porque ele já nasce com o gene do pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, como diz Davi no Salmo 51. Então, amados irmãos, quando o homem então caiu, quebrou sua parte da aliança, foi instalado o caos. Deus instalou a ordem. Satanás e o homem instalaram o caos. Deus então misericordiosamente envia seu próprio filho para refazer a aliança que era em Adão. Veja como as alianças não passaram. Deus, ele restaura essa aliança, mas agora em Cristo. Então, agora quem está em Cristo, está de novo, de acordo com Deus, justificado por Cristo. Então, é como se Cristo escondesse os nossos erros, os méritos de Cristo, escondesse os nossos pecados dos olhos santos de Deus, que Abacuque diz que Deus não pode contemplar o mal. Então, quando Deus nos olha, Ele vê os méritos de Cristo em nós. Então, quando estamos em Cristo, nós voltamos à ordem. Então, nós podemos afirmar que todas as pessoas do mundo ou estão na ordem ou estão no caos. Ou estão no caos deste mundo, que a terra entrou em maldição na queda de Adão, ou estão restituídos novamente na ordem, embora ainda sentimos os reflexos, de todo o mal que a terra entrou em maldição, e nós mesmos ainda neste corpo ainda temos a tendência para o mal, mas agora somos justificados por Cristo. Então estamos novamente na ordem que Deus criou, e viu Deus que tudo era muito bom. Então veja com que grande amor Deus nos amou. E este Cristo é o Senhor abundante em consolações e misericórdia. Então, quando nós olhamos para essas realidades e falamos, olha, eu não quero estar em Adão no caos, mas eu quero estar em Cristo. Então isso vai nos consolar na vida ou na morte, porque sabemos que não pertencemos mais a nós mesmos. Porque se pertencêssemos a nós mesmos, nenhum de nós poderia salvar-se. Todos nós seríamos condenados. Uns com mais pecados, outros com menos. Uns com pecados mais graves e mais intensos, outros com menos. Mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o homem, Deus criou o homem bom, viu tudo que era bom e criou o homem para a sua glória. Mas o homem caiu em miséria, o pecado trouxe maldição para o mundo, e a partir daí o homem se meteu em muitas astúcias. Veja aqui, Eclesiastes capítulo 7, os irmãos que quiserem dar uma olhadinha ali, verso 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então o homem foi criado bom, mas caiu em miséria. O homem tornou-se, o estado do homem, que era perfeito, de inclusive dominar sobre animais, sobre as bestas feras do campo, tornou-se um estado lastimável por causa do pecado. O homem começou a morrer, o homem começou a envelhecer, o homem começou a ficar doente,
A corrupção foi indo de tal forma que o homem foi degradando cada vez mais, né? E como falamos no início, né? Um abismo chama outro abismo, e a vida do homem então vai decaindo. Então nós vemos que o homem foi criado bom para a glória de Deus, mas caiu em miséria e se meteu em muitas astúcias, muitas artimanhas e muitos erros. A própria imaginação do homem vai levando o homem cada vez a piorar mais a sua situação. Mas então vem o terceiro tópico: o homem foi resgatado e consolado. Veja aqui na primeira carta de João, versículo 3, é um capítulo só, né? Versículo 3. Perdão, irmãos, 1 João. 1 João, são 5 capítulos, né? Capítulo 3, verso 1. 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede com que grande amor nos tem concedido. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então veja que o homem, ele caiu, Deus criou tudo bem e com a ordem, né? O homem caiu em miséria e se meteu em muitas astúcias, mas o homem foi resgatado pelo Consolador. Então Cristo, quando ele vai ser assunto ao céu, um pouco antes, né? Um pouco antes de padecer, ele fala: eu vou para o meu Pai, mas vos envio o Consolador. Vocês não ficarão sozinhos. E ele, se referindo ao Espírito Santo, né? E ele vos ensinará todas as coisas. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo para nos iluminar no entendimento da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Porque é o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo, o Consolador, é ele que convence, que nos convence, né? Dessas realidades que para nós é de fato algo incompreensível. Mas o Espírito Santo, ele vai interpretando aquilo, traduzindo aquilo no nosso coração, iluminando aquela coisa, de tal forma que nós começamos a entender esse grande mistério de como Deus agiu. Então, Deus em Cristo, ele começa então a nos tratar com consolo. E fala: olha, não temam, porque a partir de agora eu vou lhes dar o poder de ser feito filho de Deus. Veja só como isso é uma obra de Deus, e como nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos a Ele. E por isso temos consolo, e por isso podemos descansar. Vos convido ao Evangelho de João, agora capítulo 1. Veja aqui, verso 11. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora, note isto. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Veja que isso não é uma ação do homem a favor de si mesmo, mas é uma ação de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja a conclusão do pensamento de João aqui. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não foi a vontade do homem sobre si próprio para receber Cristo. Isso aqui é Deus operando esta fé no coração do homem, tá? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E olha só que grande consolo. E o verbo, a palavra, aquele que sustenta o universo, né? Cristo, o Logos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui uma testemunha ocular de Cristo. É por isso que nós não podemos fazer um desenho de Cristo para ensinar crianças. Eles viram a glória e testificaram que viram a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Nós vamos apagar a glória de Deus para fazer um desenho criado na mente humana para ensinar uma criança. Irmãos, não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de fazer isso, porque nós vamos distorcer a adoração, a verdadeira adoração na mente daquela criança. Mas o fato aqui é que nós somos então
consolados como filhos de Deus. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Estamos na casa de Deus, estamos guardados por Deus, embaixo das asas de Deus. E todo consolo de Deus está sobre nós em Cristo. Então o homem foi resgatado e consolado. Aqui no texto que nós lemos de 2 Coríntios, nós vimos que Deus envia o consolo da salvação em Cristo. Nós lemos lá, nesse trecho que lemos de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 1, de 3 a 11. Deus então, Ele nos ama com grande amor. E finalmente o quarto tópico. Então o homem, ele pode agora responder com gratidão. Quero convidar os irmãos a voltarem lá na primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então que ninguém se glorie por amar a Deus. Ninguém se glorie por ter uma fé em Deus, porque todas essas coisas o próprio Deus operou em nós. Nós só conseguimos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro e Ele nos deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Se nós o recebemos, a sensação que temos é que nós decidimos recebê-lo. Mas o ensino bíblico é que o Espírito Santo nos convenceu disso, que Cristo nos vivificou, pois estávamos mortos em delitos e pecados. E ninguém pode ir ao Pai sem que Cristo nos conduza. Ou seja, o próprio Cristo, ele fala lá em João, né? Ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido. Então, se não fosse esse consolo de Cristo, e nós pertencermos a Ele, essa graça que Ele opera, a fé no nosso coração, e nos consola com toda a sorte de consolo, a ponto de nós respondermos amando a Deus, nós simplesmente não amaríamos a Deus, e nós nos assemelharíamos aos de fora, que odeiam a Deus e odeiam o Evangelho. Nós seríamos exatamente assim, simplesmente porque este amor e esta fé não foi operada em nossos corações. Então é por isso que respondemos com gratidão. Veja, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, o verso 19 de 1 João capítulo 4. E aqui no Salmo 34, para nós encerrarmos, irmãos, nós vemos aqui ações do consolo de Deus efetivamente sobre as pessoas. E nós vamos entender que este salmo, ele é um salmo messiânico, porque todo o consolo vem de Deus, e em Cristo é que Deus ministra esse consolo a nós. O salmista escreveu antes de Cristo, antes do verbo encarnar, tá? Mas toda a Bíblia fala de Cristo. Veja aqui, por exemplo, o verso 20: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Essa é uma profecia messiânica sobre Cristo. Não é que nós, os consolados, depois aqui vai falar das pessoas, né? No plural, quer ver? O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, o Salmo está falando dos consolos de Deus sobre nós, mas está se referindo a Cristo, que aqui a cristologia deste Salmo está no verso 20, né? Quer dizer, está no Salmo inteiro, Cristo como Consolador, mas o verso 20 vai tornar esse Salmo messiânico. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. E foi por isso que lá na cruz, o centurião romano, ele enfiou uma lança em Cristo e não quebrou as pernas de Cristo. Porque os romanos, o que eles faziam? As pessoas ficavam horas penduradas na cruz. Ficavam horas ali. E quando passavam por aquele momento de agonia e de morte e tudo, quando eles iam terminar tudo e tirar a pessoa da cruz, eles quebravam as pernas daquela pessoa crucificada. Quebravam as pernas daquela pessoa para garantir que ela já tinha morrido, né? E aí então tiravam uma prática que eles tinham, né? Eles eram bem cruéis, né, irmãos? E aí eles quebravam então as pernas daquela pessoa. Cristo, eles não quebraram as pernas. Eles certificaram a morte de Cristo enfiando uma lança do lado dele. Por que isso aconteceu? Porque era uma sexta-feira, já estava ficando tarde. Os judeus, embora os romanos não fossem judeus, eles estavam na Judéia e eles tinham que respeitar as leis locais também.
Então eles não queriam bater de frente com os judeus sobre a lei do sábado, porque os judeus aguardavam o sábado a partir da sexta-feira, por volta das 6 horas da tarde, até o domingo, 6 horas da manhã. Por isso que as mulheres foram no domingo, 6 horas da manhã, e viram o túmulo vazio, porque esperaram passar o sábado. Como ficou tarde, olha só a providência de Deus em tudo, até se cumprindo as escrituras. Como ficou tarde, eles resolveram então não quebrar as pernas de Jesus, que era um processo mais demorado, mais lento, porque eles ficaram com medo de irritarem os judeus, estarem fazendo alguma obra pública ali no sábado dos judeus. Então eles foram e enfiaram a lança do lado de Cristo e completou a palavra: nenhum de seus ossos será quebrado. A consolação de Deus neste salmo, veja o verso 4: livra de todos os temores, busquei o Senhor. Veja, todos aqueles quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que recebem o consolo em Cristo. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou de todos os meus temores. Não quer dizer que o cristão não tenha temores, não passe por temores, mas quer dizer que no consolo de Deus, Deus o livra de todos os temores. Então, meu único consolo na vida ou na morte é saber que não pertence a mim mesmo, mas pertence a Cristo. Todo consolo vem de Deus. E seja o que for que acontecer, se me cair um fio de cabelo, é providência de Deus isso. Então, não depende de mim essas coisas. Então, Deus, Ele tem providências sobre a minha vida. Livrou-me das tribulações, veja o verso 6. Clamou este aflito. Olha como ele se coloca. Este aflito. Uma pessoa aflita faz um clamor a Deus. Não é alguém que está meramente contrariado e que faz uma oração de 2 minutos. Não é isso que ele está dizendo nesse versículo aqui. Está dizendo alguém que está aflito e que clama. Clama a Deus buscando uma solução, um consolo para aquele momento de aflição pelo qual estava passando. Então veja aqui, ó. Clamou este aflito. E olha a resposta de Deus. Um Deus grande, soberano, criador de todas as coisas, um homem pecador. A Bíblia fala que Deus vê os homens como gafanhotos. A terra é o estrado dos pés de Deus, mas a Bíblia diz que Deus se inclina para ouvir o clamor dos homens quando clamam a Ele. E aqui diz assim, olha só: clamou este aflito. Isso aqui é um testemunho pessoal, irmãos. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. É transbordante o consolo de Deus, não que ele não tenha sofrido, mas o consolo vem numa medida muito maior, né? Clamou este aflito, o Senhor me ouviu, livrou de todas as tribulações. Este consolo, Cristo traz livramento. Veja o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se ao redor, guardando e protegendo. Mas não todas as pessoas, irmãos. Os que o temem. Está escrito aqui, né? O anjo do Senhor, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor, não daquele que é cristão por religião, por tradição, que é reformado, porque não por isso, mas dos que o temem, de fato, tá? Então, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E também de todas as aflições, novamente, verso 19, né? Muitas são as aflições do justo. Veja aqui, está falando do justo, aquele que foi lhe dado o poder de ser feito filho de Deus, que é justificado por Cristo, né? Aquele que quando Deus olha, vê os méritos de Cristo naquela pessoa, vê ela como justa, não vê os pecados que ele cometeu na vida, vê os méritos de Cristo ali. Então, ó, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Então tem um propósito nessas aflições, como o apóstolo Paulo ensina ali, na carta aos Coríntios que nós lemos, né? Tem um propósito nobre, lindo, maravilhoso, que nos traz até alegria. Quando passamos por tribulação, quando começamos a entender essas coisas, nós ficamos até felizes no meio da tribulação, por isso o mundo não nos entende. Mas ele livra de todas essas tribulações. Se estamos passando por uma aflição ou tribulação, saiba que é questão de tempo. É questão de tempo. Porque ele vai livrar de todas essas tribulações. E a resposta então do homem é louvor e glorificação, versos 1 a 3. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão, tá vendo?
pelo fato de eu ter sido consolado, pessoas me ouvirão, se alegrarão, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. A resposta do homem, louvor e glorificação, contemplação, veja o verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. O que é contemplar a Deus? Se Deus é invisível, nós não podemos ver. Nós podemos contemplar algo bonito, né? Imagina, sei lá, uma paisagem muito bonita, nós ficamos lá contemplando, né? Mas Deus nós não vemos, né? Nós vemos Deus através das Escrituras. Seus atributos, sua vontade, toda revelada nas Escrituras. É a palavra, é o verbo. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós ouvimos sermões das Escrituras, de exposição das Escrituras, isso é contemplar. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Descansa, porque você não pertence a você mesmo. Se pertencesse a você mesmo, você poderia passar esse vexame, mas não vai passar, porque você não pertence a você mesmo, você pertence a Cristo. E é Ele, o Consolador, que está cuidando de todas as coisas, que envia o Consolador e provê o consolo. O homem responde também com clamor, como lemos, né? Clamou este aflito. O homem responde assim para Deus. Então, nos momentos de aflição, o homem sabe aonde recorrer. Ele sabe a quem recorrer. Tá? Temor. O homem responde com temor. O anjo, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então o que nós vemos aqui? Que nós devemos temer ao Senhor. Tá? Por isso que nós não quebramos o terceiro mandamento, por exemplo. Nós tememos a Deus. Tá? E, finalmente, o clamor na congregação, verso 17. Clamam os justos. Aqui veja que os justos clamam unidos, né? E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Quando Herodes prendeu Pedro, e Pedro estava preso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o que a igreja fez? A igreja se reuniu para orar. E Deus então envia um anjo, e o anjo tira Pedro daquele presídio, né? E Pedro vai para onde? Para onde a igreja estava reunida orando, né? Então, clamam os justos, congregados, unidos, em comunhão. E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, nós só precisamos nos manter em justa piedade, nos manter em Cristo. Nós já nos foi operado a fé, e nós já podemos responder com gratidão e amor. Então nós nos mantemos nesta comunhão, louvando a Deus. Quero terminar esse sermão dizendo a pergunta 2 do Catecismo do Dia do Senhor 1 e a resposta. O que você precisa saber para viver e morrer neste consolo? Primeiro, como são grandes os meus pecados e miséria. Sei que são grandes por causa da lei de Deus. Se a lei foi abolida, eu não saberia. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria, submetendo-me a Cristo, sua palavra e seu sacrifício na cruz, que é isso que vamos estudar ao longo dos próximos domingos, se Deus nos permitir. E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação, obedecendo os seus mandamentos, frequentando os cultos e comunhão e vivendo santa e piedosamente. Amém. Nós somos consolados na vida e na morte porque pertencemos a Cristo. Como resposta a esse sermão, convido os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 46. Refúgio e fortaleza, Deus presente
e no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus me dará, desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde contemplar as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebra, a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Quero convidar a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Vamos fazer uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, temos alguns avisos. Deus abençoe a todos. Oremos. Pai, somos gratos a Ti, Deus Santo, Deus precioso, Deus exaltado entre as nações. Na terra, o Senhor é grande. O Senhor é grande nos céus. O Senhor é o Criador, dono por direito de todas as coisas. Por isso, Deus, nós Te cultuamos e Te adoramos. E Te agradecemos, Deus, porque até mesmo os sofrimentos e as tribulações que passamos nesta terra, elas são proveitosas e cooperam para o bem, porque tudo que o Senhor faz, Deus, é para um fim proveitoso. O Senhor é perfeito em todas as suas ações. Muito obrigado, Deus, pelo consolo. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que tanto na vida como na morte estamos consolados e seremos consolados, porque não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor e o Senhor cuida de nós. Muito obrigado por Cristo. Despeça-nos em segurança, Deus. Permita que tenhamos um domingo de paz, de tranquilidade na Tua presença. Abençoe aqueles que estarão tendo o trabalho aqui na igreja ainda hoje. E pedimos, Deus, que o Senhor, se for da Tua graça, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do Seu nome. Pedimos pelo evento do próximo sábado, se o Senhor permitir, Deus, que seja grande bênção, Deus, que seja para glorificar o Teu nome, que seja para a edificação do Teu corpo aqui na terra, Deus, a Tua Santa Igreja. Abençoe e proteja as igrejas que estarão vindo de longe
que o Senhor possa trazê-los e levá-los de volta em segurança, que o Senhor nos guarde a todos. Se for da tua graça, cure os enfermos que estão no nosso meio, nós lhe pedimos. Estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, abençoe as autoridades do nosso país, abençoe as próximas eleições, que aqueles que o Senhor instituir, ó Deus, em cargos públicos, possam ser mais justos, criarem leis mais justas, administrar as cidades, Senhor, de forma temendo ao Senhor. Mas, se eles fizerem o contrário disso, nós saberemos que é o Senhor, ó Deus, punindo ou abençoando, Deus, as pessoas. E nós queremos te glorificar por tudo. Dê-nos um domingo de paz, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, está encerrado. Tira aqui para mim, por gentileza.